Diego, o protocolo do treino, é bom a gente falar de todos os detalhes, mas o aquecimento do atleta de jiu-jitsu específico, né? Hoje em dia a gente vê que já está mais comum o hábito de fazer os alongamentos dinâmicos, a mobilidade, a ativação do core, a ativação cerebral com algum movimento que envolva coordenação. Então, as coisas estão ficando mais completas, né, com acesso às informações, mas como é que você poderia construir um treino completo, contando com o jiu-jitsu já nesse treino? Por exemplo, eu vou fazer o alongamento dinâmico, vai ter a parte de posição, treino, desaquecimento, como é que é feito todo o protocolo que seria, na tua visão, feito da parte física do atleta? O antes, o durante e o depois do treino. Muito boa essa pergunta, e eu acredito que nós no jiu-jitsu não temos muita... Eu vejo que assim, a gente segue um protocolo, geralmente, eu acredito que até hoje tem algumas escolas de jiu-jitsu que já tem uma base, uma visão melhor nisso, mas o tradicional do jiu-jitsu, como todos nós sabemos, é o seguinte, né, o que era antigamente, hoje até um pouco menos de físico, mas iniciava, a gente fazia uma corrida, dessa corrida a gente fazia, né, os movimentos correndo, depois a gente fazia bastante físico, como abdominais, flexões de braço, toda essa parte. Depois aprendemos uma técnica, repetimos poucas vezes e depois o rola. Esse seria mais ou menos um protocolo antigo de aula de jiu-jitsu, correto? Nos dias atuais, eu vejo que os professores de jiu-jitsu, eles não estão priorizando muito mais a parte física no treino. Então, eles acreditam, que eu acho que também é interessante, a parte física tu busca fora. Ali a gente faz o trabalho mais voltado para o treino mesmo. Que é como eu acredito que seja uma forma melhor, né? Mas não que seja... Pode existir outras, mas eu vejo essa como uma forma bacana. E seria, no início, todo mundo fazer um bom trabalho de alongamento dinâmico, que é até lá onde a gente treina, lá eu passei para todo mundo que a gente faz, dá em média de uns 10 minutos, onde a gente faz todo o trabalho de mobilidade com ativação. É mobilidade com ativação. As puxadas de pernas em ponte, mantendo em ponte, perna reta para cima, para o lado, depois toda aquela movimentação parecida com a ginástica natural de quadril para um lado, para o outro. Primeiro a gente deixa o corpo todo com mobilidade, a gente trabalha essa mecânica da mobilidade, e isso é importante já como aquecimento para prevenção de lesão, e também para já ajudar, porque no jiu-jitsu a gente precisa muito de alongamento, e às vezes essa pessoa que está indo no treino não procura alongar em outro local a não ser no treino. Então o professor tem que ser exigente nessa parte, então começar com um bom trabalho de mobilidade articular. Depois desse trabalho de mobilidade articular, eu acredito que a gente vai treinar a posição. Por quê? Porque geralmente eu vou priorizar a parte da posição, que é uma parte mais técnica, com o meu corpo mais descansado. Até porque eu vou ter que decorar o movimento, e se eu estiver muito fadigado, às vezes eu não vou ter uma boa adaptação corporal para entender a técnica. Mas aí entra um detalhe, a gente aprende uma técnica e executa várias vezes, como se faz no judô, que eu acho importante. Exemplo, repetir 30, 50 vezes para cada lado, para gerar essa memória, né, essa memória do movimento, para ir adaptando. Após isso, a gente poderia já fazer os rolas. Então, eu vejo essa divisão de uma aula de 1 hora, no caso, seria bacana. É fazer 10 a 15 minutos de aquecimento, fazer em média uns 15 a 20 minutos de técnica, né, priorizando bastante repetições, e depois rolas. E rolas também pode ser variados. Começar com rola mais longo, depois fazer rolas mais curtos, ou priorizar mais curtos e fazer mais longos, fazer mistos também é importante. Para um atleta de alto rendimento, eu acredito que às vezes é bom ele construir o treino dele. Se ele vai lutar uma competição que nem o absoluto, ele no rola já mais ou menos dividir, pegar um pesado, um leve, ficar variando bem os estímulos de treino. E aí eu vejo que o atleta ele já tem que ter esse detalhezinho a mais, é começar a pegar do treino dele também, já essa leitura mais ou menos do que ele vai utilizar na competição, né? Já começar, não que vai escolher rola, mas ele já tentar botar ali mais ou menos
um cronograma, né, convidar às vezes o que é o preto da mesma categoria, o azul, e já fazer às vezes o tempo da luta num ritmo mais forte para sentir. Então aí entra nessa parte do rola, que daí fica livre para o professor que tem essa dinâmica, né? Mas seria mais ou menos, eu acho que essa parte. Aí eu não sei o que tu acha também sobre que tu olha assim como legal, tu como atleta, o que tu identifica o melhor nessa parte de aula? Uma coisa que a galera acha que não pega, mas seria tirar um dia ou um momento separado do dia para fazer só posição também. Isso aí a galera meio que deixa a desejar, mas teria que pegar, tipo, 2 horas do dia e fazer muita posição. Isso aí já seria um baita treino, porque fazer posição cansa. Só que você cansar fazendo posição vai te deixar muito mais completo. Você vai fazer 2 horas de posição, ela vai sair, é na repetição que na hora do vamos ver ela sai. Eu acho que eu cheguei a fazer bastante repetições de posições. Eu percebi isso foi na minha última luta, porque como eu vim do jiu-jitsu, do judô, eu tirei uma finalização que eu nunca tinha feito na minha vida, e o meu instinto de sobrevivência achou ela lá no fundo do meu cérebro, aquela variação, porque o cara era muito grande, eu fechei mão com mão, né? Eu sei que talvez não dê para ver ali, no bíceps, a mão botei no bíceps, eu tive que deslizar e fazer um baseball choke que eu nunca tinha feito, e não lembrava, mas eu já devo ter repetido muito isso em algum momento atrás, né, adolescente ali, ou infância, e saiu pelo fato de eu repetir isso muitas vezes. Só que, pessoalmente, mesmo você não lembrando, se você repetir essas posições durante a hora, quando você precisar, o cérebro ele vai achar ela. Exatamente. Dizem, né, os estudos que para chegar numa memória muscular, né, precisa de 5.000 vezes repetido o movimento. É que nem, vamos dizer uma coisa assim, o escovar os dentes. Eu tô escovando já, às vezes no piloto automático, até mesmo dirigir, né? Às vezes a gente tá dirigindo, tu tá aqui mas tu atende o celular, mas tu tá também já meio concentrado, vira uma coisa mais ou menos automática, assim, que parece que o teu cérebro não tá, mas ele tá ali. Então, eu acredito que no esporte é a mesma coisa, da repetição, até mesmo como tu falou, quando o corpo tá cansado, do nada, entra aquela angulação daquele movimento, que é o teu corpo de tanto repetir, aquele movimento vira mais ou menos uma coisa natural. Então, isso é o objetivo que no judô se faz, né, que é repetir muito. E como uma luta de judô, os dois atletas geralmente, né, como tu sabe, num nível muito alto, é muito difícil tu conseguir entrar numa posição. Então, numa brecha que tem, ele vai para um lado para o outro, mas gera toda essa movimentação de tanta prática, de tanta execução, né? Então, isso é fundamental.